Leila, a filha de Charles. O passado. Jamais me referi à minha mãe de então, isto é, da existência passada, o que leva à suposição de que eu teria sido mais afim com o pai. Recordações da mediunidade. Dom Ramiro de Montalbán teve um gesto brutal pela primeira vez em sua vida. Gesto nada cristão, mas que revelava a própria época em que ele vivia e o qual ele, futuramente, expiaria amargamente. Sublimação. Sombras sinistras cobriam o castelo de Montalbán como se um manto negro e espesso pudesse ter sido estendido, bloqueando a luz do sol de entrar pelas janelas. As vibrações caíram por influência dos pensamentos da Condessa de Guzmán, triste e chorosa dos acontecimentos relacionados a Leila e morte do genro. Desde que Dom Carlos se fora para Lisboa e a deixara sozinha na companhia apenas de criados, seus dias eram de lamentos e dores, frustrações e mágoas em nome de sua filha, a quem criara com o maior desvelo, apesar de sua visão de educação divergir do que seu querido marido pensava. Ela se sentia assim porque julgava a fuga de Leila como a pior das humilhações. A condessa saía apenas para a missa. Depois se recolhia aos seus aposentos, onde passava o resto da semana. Vez por outra recebia o padre para suas confissões, pois se sentia muito envergonhada socialmente. Esta saída se dava sob os rigores do luto fechado, o qual a época exigia. Nenhuma pessoa conhecida da região era capaz de levar-lhe o conforto de uma palavra amiga ou de estender-lhe a mão. As poucas amigas se afastaram quando souberam do escândalo. Constância, que já tinha a saúde frágil e procurara se retirar para o castelo em Madrid, por reconhecer-se incapaz de continuar ao lado de Dom Ramiro pela incompatibilidade de pensamentos, assim contraiu, junto com a solidão a que se impôs, a mesma doença do espírito caracterizada como melancolia. Altiva de sua posição social, ciosa de sua religião e honrada em sua conduta como mãe e esposa, julgava Leila muito abaixo moralmente em seu conceito. Lamentava que ela fosse capaz de abandonar o marido e a filha, fugindo para uma aventura em meio a pessoas de caráter duvidoso, como eram os artistas, em sua opinião. Conhecia, porém, as tendências de Leila, as quais tentara tolher desde que ela era uma menina. Constância repreendia seu temperamento impulsivo e infiel a Deus, sua rebeldia aos valores sociais que coubessem a uma senhora respeitável e sua propensão a inflar-se de orgulho, fosse por elogios à sua beleza, à fortuna de família ou aos seus talentos de piano e canto. Cheia de remorsos por não ter sido mais enérgica com a filha, a senhora condessa remoía o passado dentro de si, lembrando cenas onde poderia ter dito ou feito isso ou aquilo, querendo exemplificar e corrigir as más tendências ainda em germe, como tinha sido feito com ela própria por seus pais, em princípio, ou por sua delicada ama Rosária, de quem nunca se esquecia apesar de sua morte. Revivia os tempos de infância e a educação severa que recebera de alguns preceptores e da ama, já que seus pais haviam falecido quando ela era ainda uma adolescente. Misturava posturas recebidas com as cenas em que ela cabia educar Leila e vasculhava a consciência, procurando onde negligenciara, onde errara. Sim, porque se sentia culpada pela derrocada da família de Canalejas. O passado se faz presente em nós quando mentalmente o revivemos. Atos e cenas em que atuamos, repassados na lembrança, evocam os mesmos sentimentos e posturas, a par de atrair também os desencarnados, que participaram de uma forma ou de outra das mesmas situações.
Se quando encarnado esquecemos por algum tempo nossas encarnações pregressas, logo que desencarnamos tudo toma forma novamente e nos busca nas cobranças da própria consciência. Rosária Maria do Espírito Santo, já desencarnada, mas ignorante das leis de Deus, permanecia ainda entre os homens, embora tivesse regressado a nosso plano havia 17 anos. Apesar de seus defeitos, este espírito era apegado à Condessa de Guzmã e por isso sentia-se no direito de viver no palácio de Montalbán, para onde a senhora a mandara certa feita para tomar conta como governanta. Se não tinha por ela ódio e ressentimento, os tinha por seu marido Dom Carlos, e ao vê-la sofrer pela filha, aproximou-se interessada em ampará-la, mas sem condições de ajudar. Luís de Guzmã, em vigilância constante sobre a família, pediu-me para conversar com Rosária e convencê-la a se afastar. A tarefa de vigilante não me dava créditos para que me aventurasse na posição de guardião, mas, sob o amparo de outros amigos mais adiantados, podia auxiliar, e então segui com o grupo de espíritos interessados apenas no bem, e tentamos penetrar no íntimo daquela mãe desgostosa para mudar-lhe as vibrações e retirar dali Rosária, que, se não queria mal, não sabia como ajudar e atrapalhava ainda mais. Assim, nosso grupo encontrou Constância em seus aposentos, chorosa e triste dos eventos familiares, cercada de luxo e fartura, mas por dentro cheia de miséria moral. As dores que a assaltavam eram as mesmas de toda a mãe zelosa, mas em Constância tais dores tomavam caráter irrevogável, porque ela não conseguia perdoar. A religião que professava, embora lhe desse o amparo da fé cega e pregasse os conselhos do mesmo Jesus, era impotente para ajudá-la, pois se limitava a explicações desta vida, sem se preocupar em revelar as outras encarnações do Espírito. Rosária estava com ela e sofria junto. Adentramos os vastos salões ricamente ornados, com reposteiros, quadros emoldurados a ouro, mobiliário de madeira polida com estofados de veludo e candelabros de bronze. Parte do castelo estava fechado e às escuras, devido ao luto. Outra pequena parte, onde Constância mantinha seus aposentos particulares, estava iluminada e aquecida. E fomos encontrar ali os dois corações emaranhados nas mesmas dores nos dois planos da vida. Rosária não nos percebeu, imantada fluidicamente aquela que tinha sido sua filha do coração, nem a Condessa nos distinguiu. Quando adentramos o recinto em que se encontravam, espécie de antecâmara do quarto de dormir ou saleta contígua aos aposentos particulares de uma dama. Diante de um santuário onde constavam várias imagens veneradas pela dona daquele quarto, as duas choravam, orando com os lábios apenas, as orações que por hábito recitavam, esquecidas da grandiosidade daquelas palavras. Curioso daquele estado em que se encontravam, indaguei a nossa mentora mentalmente quais seriam os problemas da permanência de um espírito amado, mas sem esclarecimento junto aos encarnados. Ela me esclareceu. As teias de amor entre os espíritos encarnados ou não são incorruptíveis e desafiam as distâncias entre os dois mundos. O amor, sentimento nobre e elevado, pode vir confundido pelo ciúme e a posse, a condescendência e o zelo, mas sempre irá distinguir dois seres envolvidos por esses elos. Rosária ignora seu estado, ignora que seus sentimentos confusos podem estar atrapalhando Constância, mas quer ajudar, e é dessa boa vontade que vamos nos valer para convencê-la a se afastar.
A permanência dela junto à outra está acentuando os dissabores e mágoas, pois que um espírito ainda confuso em seu estado não traz consigo senão os sentimentos também equivocados. O estado de depressão a que Constância se entrega atrairá a Rosária, que passou a repetir como eco os mesmos pensamentos de tristeza, agravando o caso, duplicando as dores. Como se alguém se sentasse ao nosso lado e, ao invés de nos consolar, chorasse junto, achando outras razões para nossas mágoas. A permanência ou não de um espírito amado junto dos encarnados vai depender do estado evolutivo do espírito. Se for esclarecido e adiantado moralmente, poderá ficar e até ajudará, mas se não for, será preciso que seja afastado para não causar maiores problemas. A veneranda Luíse de Guzmán impôs a destra sobre a fronte das duas imantadas que estavam uma à outra, para separá-las, e orou fervorosamente, pedindo a misericórdia divina que concedesse uma intercessão naquele caso. Rosária passou a me perceber, como se seu pensamento se distanciasse agora do pensamento da condessa, e ela fosse levada a refletir sobre seu próprio estado. Como Leila era vítima de Miguel Garcia, a mentora Luíse queria atrair mãe e filho num só esforço. Por isso, a conversa com Rosária foi cuidadosa, mas breve. Eu, que me encontrava mais próximo às vibrações que emitia, me fiz visível a ela, enquanto o influxo sugestivo partia da veneranda, auxiliando a abordagem. Comecei a elucidá-la assim. Irmã, não vos compadeceis do estado da senhora Condessa Constância? Perguntei com cuidado, querendo inserir-me no contexto sem alarmá-la. Claro que sim, ela me foi querida e zelarei por ela agora nos momentos de dor. Mas quem sois? Acaso sois parente? Quis saber a entidade, cheia de reverência a serviço. Venho da parte da senhorita Nina Vidigal. A senhorita Vidigal foi Leila, protagonista do conto Nina. Para falar-vos, em nome dela, pedir-vos perdão. Ah, não tenho perdão para aquela que desgraçou minha senhora, aquela traidora e infame, que além de ser plebeia, se julgava no direito de desfrutar das regalias com o fidalgo doutor que morria de amores por ela. Nada tenho com ela, morreu há muitos anos. Se quereis saber, não deixou conosco seus haveres, senhor. Se não tivesse morrido daquela doença, eu a teria matado e enterrado nos arredores do castelo de Montalbán. Vendo que a entidade se mostrava confusa do presente, acreditando estar ainda nos tempos de Nina encarnada, contemporizei. Muito tempo se passou depois desses acontecimentos que narrais. Nina renasceu. Não a reconheceis? É Leila, a filha amada da senhora Condessa, por quem ela chora, e junto dela está vosso filho Miguel, que em nome da justiça atormenta-a. Queria que viesseis comigo para conversar com ele, porque sei que vos atenderá. Apelando para o sentimento dela em relação à condessa, que era sincero, pedi que intercedesse junto ao filho, mas sabia que com este argumento poderia atrair mais um espírito desequilibrado para junto de Leila. Agora entendo, aquela Nina ainda é objeto das atenções de Dom Carlos, e por isso minha Constância chora. Miguel é amigo, e o que ele faz está bem feito. Não sairei daqui, minha senhora Constância necessita dos meus cuidados. Tentei mais uma vez, apelando para seus sentimentos maternos. Mas Miguel, que é vosso filho, neste momento precisa muito de vosso auxílio. Posso ir vê-lo se insistes, pois sinto saudades,
mas breve voltarei para cá, porque a condessa muito precisa do meu auxílio. Nesse momento, Luís de Guzmán achou uma abertura psíquica no espírito ignorante que concordava em me seguir. Enquanto orava fervorosamente, consegui que Rosária adormecesse, pois sua ligação com Constância não era obsessiva, e sim movida pela vontade de ajudar. A lembrança do filho Miguel foi suficiente para fazer com que ela quisesse vê-lo. O grupo que estava comigo levou Rosária dali sem muito esforço. Esperávamos a oportunidade de oração no castelo de Guzmán para cuidarmos dela, e no mesmo ensejo tentaríamos convencer Miguel a se afastar de Leila. No dia seguinte, após a noite em que recebera a presença da benfeitora Luís, Dom Carlos despertou com o coração enaltecido, repleto de emoções e lembranças dos conselhos e consolos a que se tinha submetido durante a noite. Acordara com a intuição de escrever a Constância, pedindo que ela viesse a Portugal, pois Leila necessitava de amparo, e ele não poderia deixá-la sozinha por aqueles meses de luto. De fato, assim que se alimentou, correu ao gabinete, buscou a pena e o papel de carta para efetivar as ideias sugeridas pela mentora. Pedi a ele, em sua carta, que Constância viesse, mesmo que isso constituísse para ela algum esforço, porque ele não poderia se ausentar de Lisboa no momento em que a situação de Leila era difícil, achando-se ainda muito abalada. Depois, deu detalhes clínicos do estado da filha, justificando sua postura. Por fim, orou em agradecimento ao que percebia ter sido uma sugestão dos seus amigos diletos. O dia transcorreu entre os afazeres no hospital e no orfanato, onde atendia as crianças necessitadas, algumas manhãs por semana. Entre as meninas, uma realmente lhe lembrava a neta querida, e ele, enternecido, cuidava de todas as crianças em nome daquele espírito que tivera breves anos junto à sua família. Depois que voltou para casa, recolheu-se ao gabinete de trabalho no final da tarde, em oração por seus mortos. Fervorosamente orou por 2/4 de hora antes que os estudos do Evangelho se iniciassem. Naquele dia, porém, Dom Ramiro sabia por intuição de seu espírito sensível que haveria algum atendimento dedicado aos espíritos infelizes que rodeavam as vibrações de tristeza de Leila. Convidou previamente seu amigo, o Visconde Carlos de Canalejas, para participar, ao que foi atendido com presteza. O Visconde ainda se encontrava em Lisboa, perfazendo os meses de luto que a situação requeria e dando apoio à família. Da posição de observador, via igualmente o campo magnético do palácio, alterado por várias entidades para o atendimento que se faria, e muitos espíritos chegaram para a proteção e auxílio. Fui avisado por Marie de Numieres, responsável pelo grupo que entrava, que Roberto não pudera participar porque ainda estava confuso sobre seu próprio estado e poderia atrapalhar Leila. Entre os que chegavam estava Felício, personagem do conto Nina. O antigo cocheiro de Dom Carlos, a quem não conhecia, mas percebi que ele tinha sido muito amigo da família Guzmán naquela encarnação. Ele me cumprimentou com deferência exagerada, como faria um serviçal a seu senhor, mas compreendi que sua posição no mundo espiritual era superior à minha, pois seu coração bom e fiel lhe concedia certa luz, identificando facilmente nossas indagações interiores, esclareceu. Salve, amigo Arnaud. Não poderia deixar de estar presente nessa tentativa de aliviar as dores de nossa amiga Nina, hoje chamada Leila. Dom Ramiro foi amo bondoso, a quem devo fidelidade. Então coloquei a serviço dele os méritos de espírito que possuo. Muitos outros espíritos aos quais ele ajudou também estarão presentes. Porém, a esses 2 obsessores,
tanto a Rosária quanto a Miguel, ele deve reparação, pois os expulsou a chicote do palácio de Montalbán, ao saber que foram servos infiéis. Fui testemunha da traição deles, a mando da Condessa de Vilares, e entendo que esta trama de interesses não terminará hoje. Oremos por Leila para que resista ao suicídio, pois Miguel lhe sugere essas impressões. Ele se aproximou de Dom Carlos Ramiro, que pareceu pressenti-lo ao vê-lo, pois a figura do iluminado amigo entrou na tela mental do conde encarnado com nitidez e precisão. O entendimento mental foi instantâneo, e a sintonia entre os dois permaneceu durante o resto da noite. Quando Dom Carlos de Canalejas chegou, Leila foi chamada no andar superior e veio participar do que ela pensava ser o estudo do Evangelho, como sempre. Diante do visitante, porém, assustou-se e tentou recuar, mas o pai a chamou com a mesma paciência com que lhe ensinava todas as noites e esclareceu que se tratava de outra reunião, mas que ele insistia que ela participasse. Entrou então a atormentada viúva, cabisbaixa e envergonhada diante do antigo sogro, e tomou assento junto ao pai. Miguel Garcia, que entrara com ela, ficara detido pela barreira de trabalhadores de nosso plano, pois era principalmente a ele que queríamos demover da ideia de ali permanecer. Dom Ramiro foi se certificar de que não fossem incomodados. Enquanto isso, o Visconde de Canalejas viu o constrangimento daquela que fora sua nora e, sinceramente, sem guardar rancor, falou tranquilamente. Minha filha, Leila, procura a oportunidade de falar-vos após o enterro de Roberto e Lelita. Não vos sintais culpada pelo que sucedeu. Apenas Roberto se sensibilizou demais com a falta que sentia de vossa presença, por amar-vos muito. Como sois minha nora, desde que ele deixou o plano material, tenho tido vontade de adotar-vos por filha do coração. Contai comigo sempre, sou vosso amigo como sou de vosso pai. Leila tomou aquela demonstração de compreensão e carinho com pudor das amarguras que tinha trazido àquele coração paterno. 2 lágrimas verteram de seus olhos e ela não respondeu de imediato, apenas enxugou o rosto enquanto pensava. Depois que se controlou, respondeu numa voz baixíssima, parecendo um sussurro. Perdoai, Senhor, o que vos faço passar. Sei que vossa dor é tão grande quanto a minha. Ela se calou sem conseguir conter o pranto que agora caía abundantemente, embargando-lhe a voz. Meu grande consolo é a doutrina dos Espíritos, Leila. Devotai-vos a ela e vereis como vosso coração se desnuviará. Não consigo, Senhor. Meu coração está congelado no meu desespero. Nunca tive a fé que meu pai queria para mim, e agora que me vejo desgraçada, não consigo acreditar que haja espíritos capazes de me ajudar. As sombras que vejo ao redor de mim são desvarios da minha mente saudosa e triste. O senhor de Canalejas ia explicar em detalhes como a tristeza e o desespero poderiam atrair sentimentos semelhantes ao dos espíritos que também assim se sentem. Mas Dom Ramiro regressou ao recinto. As orações tiveram início e Dom Carlos de Canalejas se dispôs mentalmente a receber os espíritos que ali estavam para os devidos esclarecimentos. Médium que era, efetuou-se por seu intermédio a psicofonia, à época chamada incorporação. Miguel Garcia foi imantado ao médium e mal tolerou a permanência junto àquele que o acolhia. Oferecendo visível resistência, imprimia sofrimento e, em princípio, não proferia nenhuma palavra. Estava tolhido, revoltado, sentindo muita raiva de todos os encarnados presentes, a quem reconhecia de anos passados, onde fora
o criado expulso pelo Senhor. Em poucos minutos, porém, demonstrando revolta, blasfemou, vociferou e ameaçou agredir, sem aceitar as palavras de consolo ou esclarecimento, tendo Felício de interceder em favor do término da incorporação para o bem de todos. Miguel não estava em condições de se beneficiar do intercâmbio mediúnico. Ele não entendeu o que se passou, julgando-se ainda encarnado, queria agredir fisicamente Leila, a quem via ainda como Nina. Com os gritos aflitos de Miguel, Rosária despertou e foi imediatamente amparada pela assistência espiritual para que suas angustiosas vibrações não contaminassem ainda mais o ambiente. Luíse de Guzmán soprou-lhe bons eflúvios e ela se tornou mais dócil, aceitando por sua vez a proximidade do médium. Miguel Garcia foi retirado e, após orações de reequilíbrio e pequena concentração, Rosária foi colocada em contato com o médium. Como se despertasse, o espírito Rosária Maria falou pela boca do Visconde. O que fizeste com minha ama? Ela anda triste e chorosa. Vós que novamente vos juntais contra ela, odeio-vos, a vós que sois o fidalgo doutor, e preservais junto a vós essa outra que gosta da boemia e vem sujar vosso lar. Já entendi tudo. Minha ama se envergonha dela e de vós, que novamente a encobertastes em suas leviandades. Mulheres como Nina não merecem habitar os mesmos cômodos de pessoas honestas. Acalmai-vos, irmã, Dom Carlos Ramiro respondeu com energia na voz, identificando a postura do espírito que ele reconhecia como sendo Rosária Maria. Felício se aproximou dele, inspirando-o para que ele percebesse ali a oportunidade que se apresentava. Dom Carlos era alma boa e caridosa, sempre ajudando a todos, mas errara com Rosária e Miguel, e se tinha oportunidade de falar com ela, que pedisse perdão, e foi o que ele fez. Peço perdão pelos meus atos nada cristãos quando vos expulsei e a vosso filho do meu castelo. Perdoai, Senhora. Vede que vossa ama também me perdoou e aceitou desposar-me. Não foi por isso que tramastes contra a Nina, em nome de Constância e do nosso casamento? Pois, anos depois, nós de fato nos casamos. O que quereis ainda em minha casa? Por que ainda perseguis Leila? O espírito questionado e chamado à razão voltou a vociferar, como quem estivesse novamente diante de Nina, a cigana bailarina que roubara a atenção de Dom Ramiro. Perdoar? Como, senhor conde? Minha ama chora hoje ainda por vós. Lembro-me de que depois que nos expulsastes, ela que nos amava, a mim e a Miguel como a família que não tivera, expulsou-nos também, ela, para os arredores de Lisboa, para a Quinta dos Vilares. Vivemos em retiro rural. Meu Miguel perdeu a saúde nas lides do campo. Tínhamos de acordar muito cedo, respirando o ar úmido, e contraímos a mesma doença ruim dos pulmões daquela Nina que nos desgraçou a todos. Carlos de Canalejas estava transfigurado, muito vermelho e agitado. Batia as mãos sobre a mesa, tentando conter os movimentos bruscos daquele espírito, sem o conseguir. Peço-vos perdão em nome de Nina também, completou Dom Carlos, tocando com cuidado no nome de sua protegida. Não, 1000 vezes não perdoo. Vingar-me-ei dos dois que se uniram mais uma vez contra minha ama. Ela estava cega quando nos expulsou. A ela eu perdoo, pois queria casar-se e não via outra solução senão afastar-se de nós de maneira definitiva. Mas, por castigo, hoje sofre ainda. Quero compensá-la enquanto os faço sofrer e minha vingança e de Miguel.
Luís de Guzmán entendeu que eu poderia dar ali testemunho em favor de Leila, e eu que tinha impingido sobre ela a mesma vingança em nome do coração traído de meu filho. Seria difícil falar em nome do perdão, mas percebi que mesmo tendo meu filho se deixado morrer mais uma vez por ela, tinha de dar testemunho de minha experiência anterior. Rosária foi retirada, mas continuou a ouvir o que se seguiu. Depois de novas orações, assumiu o controle das funções orgânicas da fala do Visconde de Canalejas. Irmãos, quem vos fala é Arnaud de Numiers. Venho esclarecer-vos em nome da veneranda protetora deste lar, Luís de Guzmán. Disse-nos Jesus para reconciliarmos-nos com os nossos inimigos enquanto estamos a caminho com eles. Aproveitemos a oportunidade. Por isso venho até vós para contar por experiência própria sobre as consequências de quem não respeita o livre-arbítrio alheio, arvorando-se em perseguidor em nome de vinganças e justiça com as próprias mãos. Também eu persegui em nome de amores ultrajados e traídos, também eu fui cruel obsessor e transgredi a lei de amor e perdão que o Mestre nos ensinou. E afianço-vos, de nada adiantou, a não ser mais sofrimento. É tão difícil perdoar e esquecer quando nosso coração está seguro de que nada acontece sem que Deus esteja ciente. Então, entreguemos a Ele nosso sofrimento e nossas dores e confiemos na sua justiça soberana, que não se esquece de nenhum de seus filhos. Somos irmãos em crescimento e entendemos que os menos adiantados precisam da experiência dos que já passaram pelo mesmo caminho e sabem que não foi bom. Caros irmãos, eu quis a vingança com minhas próprias mãos, e em nome dela persegui, insuflei o mal, sugeri ideias terríveis de loucura, suicídio. Mas hoje consigo ver no erro o aprendizado que repasso a vós. Vinganças são perdas de tempo. Quanto mais fazem sofrer, mais agastam o nosso íntimo e mais teremos de trabalhar os sentimentos interiormente para nos reerguermos. Voltai vossos olhos para Jesus e dulcificai vossos corações pelo amor. Silenciei e senti que sobre nós dois, unidos pelos laços mediúnicos, caíam bênçãos celestes enquanto nos refazíamos da simbiose e da perda energética éramos recompostos pelas mãos caridosas dos amigos superiores que assistiam ao trabalho. A sessão se encerrou com sentida prece, e após o tratamento dispensado pelos planos mais altos, os dois obsessores adormeceram. Retomaríamos mais tarde as lições de perdão àqueles espíritos ainda obscurecidos pelo ódio e a vingança. Como Dom Ramiro tinha dúvidas, e eles se achavam no direito de cobrar, teríamos de respeitar as escolhas equivocadas, cabendo apenas tentar levá-los ao perdão ou demovê-los da ideia de ali permanecerem. Por outro lado, Leila e Constância davam abertura psíquica pela tristeza e depressão, capaz de atraí-los para junto delas, comungando as mesmas vibrações. O trabalho de desligamento dessas emanações mentais não é fácil, tampouco é rápido, e se depende do nosso plano de ação, depende igualmente, talvez até mais, de que a mente dos encarnados se modifique pela disciplina, pelo trabalho e pela oração. Podemos esclarecer os espíritos voltados para a vingança e o mal, tentando remediar a situação, e se eles veem que os encarnados aceitam também se modificarem pela disciplina no bem, até mesmo se afastam. Lembrei-me mais uma vez da encarnação de Andréia de Guzmán, quando, sendo obsessor, aceitei me afastar enquanto ela se reeducava por Victor, seu irmão.
No nosso plano, os espíritos que vieram para a reunião recebiam os últimos atendimentos. Pela madrugada, com os encarnados libertos de seus corpos físicos, houve nova tentativa de conciliação nos mesmos termos e sem sucesso. Rosária queria voltar para junto de sua ama e era chamada por ela naquele momento em que Constância despertava em Madrid. Miguel Garcia estava obscurecido demais, empedernido na raiva que sentia por Dom Carlos e por sua filha. Nada pudemos fazer senão afastá-los por um tempo, mas esse tempo não foi muito longo.